Glória ao nosso Deus, que por seu infinito amor nos perdoou dos nossos pecados, que a obra de Jesus, o seu sacrifício naquela cruz, fez-se justiça por nós e hoje nós podemos celebrar o nosso livre acesso ao Pai. O retorno ao nosso Pai, ao nosso Deus e ao nosso Criador. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós estamos neste ano trabalhando o tema, a visão para o ano, de uma reflexão, um texto, uma afirmação que encontra-se no Salmo 80, onde o salmista Asaf, ele clama: restaura-nos, Senhor. Mediante essa visão, essa macrovisão, então, durante todo este mês de janeiro, tenho ministrado aquilo que, de acordo com a palavra, são princípios que nos levarão a experimentarmos a restauração do Senhor em nossas vidas. Movidos pela virada do ano, pensando no tempo em que estávamos vivendo, quando nós fazemos planos, avaliações, projetos, eu pude falar sobre algo importante que por vezes nós nos esquecemos, que é a celebração da nossa nova vida. Não é comum nós olharmos e refletirmos sobre e também mensurarmos ou planejarmos esta nova vida. Ao recebermos Jesus como nosso Senhor, ao testificarmos da presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós morremos para o mundo e nascemos novamente para o Senhor. Como a palavra do Senhor nos diz, nascemos da água e do Espírito. Agora precisamos olhar para a nossa vida e refletir sobre ela e celebrarmos esta nova vida. Eu pude apontar aqui alguns marcos para celebrarmos em 2026 esses marcos. Pontos que apontavam para estarmos com Jesus em 2026. Para nos esforçarmos a nos tornarmos parecidos com Ele. A fazermos o que Ele fez e vivermos esta nova vida. Depois dessa abertura, eu pude agora aprofundar cada ponto e pude falar como nós podemos estar com Deus, com Jesus. Como estar com Jesus se nós não temos a sua presença física entre nós? Porque para os discípulos eles caminharam com Cristo Jesus, comeram com Ele, conviveram com Ele, mas como nós, em pleno 2026, dedicaríamos tempo da nossa vida a estarmos com Jesus? E podemos ver por meio da palavra que a presença de Jesus se faz real nas nossas vidas quando nós vivemos uma vida atenta ao Espírito Santo que nós recebemos. A presença de Jesus em nós é real por meio do Espírito que Ele enviou a este mundo. Ela não está mais restrita a um lugar físico, não está mais restrita a um ambiente, a um momento. A presença do Senhor nas nossas vidas não se restringe ao momento de adoração, de culto, ou a um lugar geográfico. A presença do Senhor é real nas nossas vidas, em todo o tempo, aonde nós estivermos. E aí vem a convocação para fazermos jus a este presente que nós recebemos. E separarmos tempo para termos momentos a sós, em que nós falamos com Deus, por meio da oração, e o Espírito que está em nós, é Ele quem trabalha em nós e comunica a nossa oração ao Pai. A estarmos com Jesus, a olharmos para as Escrituras, dedicarmos tempo a abrirmos a nossa Bíblia e encontrarmos nelas a palavra do Senhor que revela o Cristo encarnado. O apóstolo João diz que o Verbo se fez carne, a palavra revelada se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade.
E Ele nos revelou o caminho, a verdade e a vida. Então, para estarmos com Cristo, precisamos separar tempo para orarmos ao Senhor em secreto, separarmos tempo para abrirmos a palavra e aprendermos na palavra, encontrarmos Cristo revelado. Porque os discípulos caminharam com Ele e ouviram dele. Mas para ouvirmos hoje, precisamos encontrar nas Escrituras. Então hoje, seguindo isso, porque o segundo desafio era nos tornar mais parecidos com Cristo. E como nós nos tornamos mais parecidos com Jesus? É bem verdade que na nossa caminhada nós somos moldados por referências. Os pais aqui sabem quando as crianças convivem simplesmente a maior parte do tempo com seus pais, em casa, nosso primeiro ambiente que molda o nosso comportamento, o nosso pensamento, que gera em nós sentimentos. Mas depois que nós vamos crescendo e frequentando outros ambientes, como a escola, certamente você que é pai consegue perceber a mudança no comportamento do seu filho ao tê-lo em outros ambientes sociais. A escola é um ambiente de formação. Eu me lembro que uma vez eu cheguei na casa dos meus pais e minha sobrinha veio conversar e de repente eu olhei para... Essa não foi a sobrinha que eu encontrei na semana passada, ela mudou de uma semana para outra, falando diferente. E aí no momento que ela para em seu celular, ela clica nos vídeos que ela está assistindo e eu percebi que ela estava espelhando a fala de uma youtuber que ela seguia. Aos 9 anos de idade, ela estava comunicando como alguém que ela estava espelhando a sua vida. Ela admirava aquela referência, aquela pessoa no seu ambiente digital. Então a casa, a escola, as redes sociais, o nosso trabalho, amizades, tudo isso molda e transforma a nossa forma de enxergar o mundo, de se comportar, de nos comportarmos, de comunicarmos. A Bíblia, a filosofia, as ciências humanas concordam com algo essencial. Ninguém se forma sozinho. O ser humano, ele copia, ele replica, ele espelha o seu próximo. Por isso nós ouvimos frases, e que alguns certamente já devem ter procurado na Bíblia, né? Quando a pessoa diz, diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. É fato que este não é um texto, um trecho bíblico. Mas se formos olhar para as Escrituras, nós vamos encontrar afirmações que se assemelham a estas. O apóstolo Paulo fala a 1 Coríntios, não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Logo, me diga com quem você está andando, que eu vou dizer quem você está se tornando. Com quem você está se tornando parecido. As más companhias irão corromper até mesmo os bons costumes. A pergunta então, a grande questão, não é se nós estamos sendo moldados, transformados, mas é a imagem de quem nós estamos sendo transformados. Não é se nós estamos espelhando, copiando, imitando. Por mais autêntico que sejamos, por mais forte que seja a nossa personalidade, ao nos colocarmos em alguns ambientes, nós vamos nos tornando semelhantes a eles. Esses são estudos da sociedade, dos grupos. É exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo escreve, quando ele redige e registra a sua carta aos Romanos. Para alguns, o apóstolo Paulo não escreve simplesmente uma carta. O que o apóstolo faz é, na verdade, escrever o Evangelho segundo
o apóstolo Paulo. Porque em sua carta ele começa a apontar a princípios sobre a salvação, a graça, o perdão, reconciliação, justificação para a fé. Então, agora, a partir de alguém que foi transformado por Cristo, a partir do capítulo 12 ele vira, porque antes do capítulo 12 nós temos a ação soberana de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas ele discorre em como Deus, em sua infinita graça e misericórdia, resgata um homem pecador. Isso é uma ação exclusiva de Deus. Mas agora, uma vez salvos, é quando ele começa a escrever: portanto, irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que apresente o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, aplica em nós a Tua palavra, e que por meio da Tua palavra possamos ser transformados nesta noite. Como eu disse, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele apresenta nos capítulos anteriores com profundidade o evangelho da graça, a humanidade, o seu pecado, a justificação pela fé, a obra redentora de Cristo. É uma ação soberana de Deus. Mas o apóstolo Paulo agora, ele transita, ele começa a descrever um outro momento. Porque agora, salvos pela graça, quais seriam as nossas atitudes diante de Deus? O nosso comportamento diante do Senhor? Qual resposta daríamos para Deus? E o apóstolo Paulo, ele faz um chamado radical, ele diz: apresente o corpo de vocês como um sacrifício vivo. O apóstolo Paulo aqui faz essa referência, essa afirmação com base no culto do Antigo Testamento, se assim podemos dizer. O culto conhecido até aquele momento. Era sabido pelos mestres que em um culto a Deus era se apresentado um sacrifício. Um animal que era imolado, sacrificado, sangue derramado, para a aspersão e perdão dos pecados. Um ser inocente agora cobre a culpa do pecado de um ser pecador. Só que com Cristo Jesus, agora o Cordeiro Santo que desceu dos céus, este foi imolado, foi sacrificado, o seu sangue derramado, aspergido, e agora nós temos os nossos pecados perdoados por intermédio de Cristo Jesus. O sacrifício então, ele foi feito. Cristo Jesus foi propiciação, foi entregue em nosso lugar, ele esteve em nosso lugar, recebeu a punição do pecado que nos era cabido. Agora o apóstolo fala: portanto, irmãos, vocês não precisam mais oferecer sacrifícios a Deus, porque o sacrifício foi feito e aceito por Deus. Mas, portanto, agora apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Agora o apóstolo Paulo, de forma radical, nos coloca agora como seres humanos a entregarmos o nosso ser por completo como um sacrifício, não morto, porque não precisamos morrer para isso, a não ser morrer para o mundo. De forma simbólica, nós morremos para o mundo. Mas agora precisamos apresentar a nossa própria vida ao Senhor. Corpo aqui representa a nossa rotina, hábitos, o nosso tempo,
decisões, vontades. A verdadeira adoração agora não está mais limitada a um momento de um culto, mas acontece no nosso cotidiano ao apresentarmos o nosso ser por completo a Deus. Nós estamos familiarizados com o termo santos. Sede santos, pois eu sou santo. E nós temos às vezes uma perspectiva errada do que é ser santo. Nós olhamos para as imagens, para a cultura e pensamos no santo, um ser de luz. Mas na verdade, santo aqui é santificado, é separado para uso exclusivo de um ser divino. Neste caso, sermos santos, então, é separarmos o nosso corpo, o nosso ser, para a adoração, o culto, o serviço, unicamente ao nosso Deus. Então o apóstolo Paulo diz que esse é o nosso culto racional. Santificarmos e nos entregarmos os nossos corpos. Em seguida ele alerta, não vivam conforme os padrões deste mundo. Este alerta do apóstolo Paulo é porque ele tinha conhecimento e causa ao se referir aos padrões daquele mundo. Porque existe um pensamento, uma forma de pensar, uma forma de agir, de viver, que se torna padrão, que se torna comum. Naturalmente existe estilos de vida, nós temos hoje, se formos falar, os influencers. O que o influencer faz é influenciar os outros. Lifestyle, né? Nós influenciamos os outros com o estilo de vida. Então agora eu posto a minha manhã, eu acordo pela manhã, faço a corrida. Alguns dizem que fizeram muitas coisas porque pela manhã tomaram whey, o shake, levou a criança na escola e tinha feito muitas coisas durante a manhã. E esse é o estilo de vida, aquilo que ela quer influenciar os outros a seguir, a viver, mas também a consumir. Então, se formos olhar para o nosso tempo, falarmos sobre não nos amoldarmos a este padrão, é não nos conformarmos que isso é o estilo de vida que Deus separou para nós, que este não é o padrão a ser imitado, a conduta a ser seguida. O apóstolo Paulo fala, existia um padrão naquela época, uma forma de pensar, de agir. A filosofia, o pensamento grego, romano, influenciava o pensamento moderno para aquela época. Então o apóstolo Paulo diz para não nos amoldarmos, não seguirmos os padrões deste mundo. É este molde externo, não apenas pecados, mas uma forma de pensar, viver que define sucesso, identidade e propósito de vida, que naturalmente exclui Deus. O apóstolo Paulo também apresenta um caminho positivo. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A transformação aqui, segundo o apóstolo Paulo, não acontece apenas por um esforço humano, mas em um caminho em que Deus, e aí sim, nosso esforço, caminham juntos para vivermos uma transformação que Deus tem para as nossas vidas. Aqui o apóstolo Paulo, se você for perceber antes, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele mostra que a salvação não é por aquele que corre, que busca, que deseja. Ele mostra que a salvação, o caminho até o Senhor, não é por mérito, é por graça, não é por quem busca, mas é por quem Deus tem misericórdia. Mas aqui o apóstolo Paulo diz, irmãos, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Permitam que Deus os transforme. Aqui agora é um outro caminhar, é um outro momento em que o apóstolo Paulo começa a produzir, a comunicar. Mas a pergunta que o texto nos faz é direta: como permitimos que Deus nos transforme à imagem de Cristo? Porque o apóstolo Paulo faz uma afirmação: permitam que Deus os transforme. Deixem que Deus os transforme. Em algumas versões está transformai-vos, mas numa atualização do termo grego, a melhor explicação é permitam, deixem que Deus os
transformem. Mas como permitimos que Deus nos transforme à imagem de Cristo? Para responder esta pergunta, eu quero usar como exemplo a vida do próprio apóstolo Paulo. Primeiro, nós permitimos que Deus nos transforme quando nós fixamos o nosso olhar em Cristo. O nosso olhar, a direção dos nossos olhos, para quem nós estamos olhando como espelho, coopera para que nós sejamos transformados. O apóstolo Paulo, a transformação do apóstolo Paulo começa quando aquilo que moldava a sua mente é confrontado e contemplado por Cristo. O apóstolo Paulo mesmo diz, falando sobre a sua experiência, que ele era um fariseu, e ele começa a dizer a sua origem, paternidade, maternidade, as suas experiências. E ele diz que ele foi formado aos pés de Gamaliel. Quando o apóstolo Paulo está aqui colocando e esboçando o seu currículo, a sua autoridade, ele está dizendo sobre quem ele foi moldado, sobre quem os seus pensamentos foram transformados. Então ele diz fariseu, ele diz não simplesmente um fariseu, mas formado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, um dos principais filósofos ou teólogos da época, uma das principais escolas teológicas. Não era qualquer aluno que era formado por Gamaliel. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele aponta, ele então foi instruído aos pés de Gamaliel. Sua formação intelectual, religiosa, sólida, um olhar que estava direcionado a um Cristo que ainda não conhecia de verdade. Foi aos pés de Gamaliel que o apóstolo Paulo aprendeu que deveria perseguir a igreja. Foi aos pés de Gamaliel que o apóstolo Paulo aprendeu como identificar o Cristo, mas não soube reconhecer o verdadeiro Cristo. Foi o apóstolo Paulo que segurou as vestes daqueles que apedrejavam o primeiro mártir da história cristã, Estevão. Estava o apóstolo Paulo diante de Estevão, no momento em que ele estava sendo apedrejado. E ele estava consentindo nisso, mas não só consentindo, ele pede uma carta agora para perseguir e prender e lançar na prisão aqueles que estavam afirmando que Jesus Cristo havia ressuscitado. E ele sai cercado por homens na estrada para Damasco, com o objetivo de prender, de torturar aqueles que confessavam Cristo, Jesus Cristo, como Filho de Deus. O apóstolo Paulo tinha sua mente moldada por aquele século. Seus olhos estavam fitos em homens que lhe ensinaram o caminho. Tudo o que ele sabia sobre Cristo foi derrubado quando Cristo foi até Paulo. O texto diz que ele caiu em terra, uma forte luz. Alguns vão dizer, e nós temos a afirmação, né? Fulano caiu do cavalo. Alguns vão dizer que é porque o apóstolo Paulo caiu do cavalo. A verdade é que nós não sabemos se ele estava caminhando a pé ou a cavalo. A verdade é que ele registra que, ao ver a grande luz, ele cai com o rosto em terra. Ele fica cego e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Naquele momento, tudo que o apóstolo Paulo tinha aprendido, literalmente cai por terra, porque se ele está diante de Jesus Cristo, que afirma, sou eu a quem você persegue, sou eu Jesus a quem você persegue, se esse Jesus, que ele não havia colocado fé da sua ressurreição,
agora ressuscitou e tem um encontro sobrenatural com ele, todo o molde, o pensamento daquele século sobre quem era Jesus, quem deveria ser o Messias, como ele deveria vir à Terra, todos os seus pensamentos, filosofia, sociologia, teologia, o que for, todas as ciências caem por terra, todo o seu aprendizado não tem valor algum, porque ele estava enganado. Fica cego, é direcionado por Cristo até a cidade e recebe um milagre por alguém que seguia o caminho. Após o encontro com Jesus, Paulo passa a reinterpretar toda a Escritura à luz de Cristo. Anos depois, ele resume esse processo dizendo: nós temos a mente de Cristo. Aquilo que nós contemplamos repetidamente molda a nossa vida. Se desejamos, se queremos ser transformados por Cristo, precisaremos trocar a nossa admiração, os nossos ídolos, as nossas referências. Quais são? Quem são as suas referências neste século? Quando você acorda, quem você ouve falar sobre estilo de vida? Quando você está no trabalho, quem é o profissional que você olha e pensa: eu quero ser como aquela pessoa? Quando você pratica um esporte, caminha, quem são as referências que você busca para a sua vida? Não está errado que em algumas áreas nós podemos encontrar pessoas que fazem coisas extraordinárias. Logo, devemos olhar para elas como exemplo de esforço, superação, perseverança. Porque todos aqueles que conquistam algo grande, de certa forma, perseveraram, treinaram, se capacitaram. Mas nós precisamos perguntar se há espaço na nossa agenda para espelharmos Cristo como exemplo de vida. Ou será que os nossos exemplos são aquelas pessoas que o único propósito da sua vida é nos mostrar um estilo de vida falso, com a intenção de nos vender um produto? Cristo não pretende nos vender nada. O desejo de Cristo é que recebamos gratuitamente a vida eterna e com ela uma nova vida. O segundo ponto é que permitimos que Deus nos transforme quando os nossos desejos são alinhados por Cristo. A transformação de Paulo não foi apenas intelectual, ela alcançou o seu coração. Porque agora eu começo a olhar e observar alguém, o outro. Mas quando nós colocamos diante dos nossos olhos algo, não há como negar que aquilo entra na nossa mente e passa a fazer parte dos nossos desejos, dos nossos anseios. Quem nunca experimentou e teve a experiência de não estar precisando de algo até ver um vídeo de alguém explicando como aquilo funciona e resolve e soluciona a sua vida? Você parou para pensar que às vezes nós acabamos de comprar um carro zero, de repente passa poucos meses, lança um novo com uma pequena função e a propaganda faz questão de mostrar o quanto aquilo é importante para a nossa sobrevivência? Porque se nós tivermos agora esse carro ultrapassado, se tivermos algum acidente, se tivermos algo acontecendo na nossa vida, nós estamos em perigo, e aí começam a criar em nós a ansiedade, o desejo, e aí nosso desejo é movidos a querer aquilo. Mas para realizar aquele desejo, o que eu preciso? Eu preciso de uma promoção, eu preciso aumentar e construir uma carreira melhor, eu preciso reduzir os custos de consumo, eu preciso cortar aqui, e os nossos desejos vão mudando o nosso comportamento, e nós vamos vivendo em prol daquele desejo. Esse é um desejo de consumo. Mas existem também desejos que vão além de consumo de bens físicos. A verdade é que nós desejamos aquilo que nós vemos. Foi assim com Adão e Eva. Deus diz a Adão: olha, no jardim há uma árvore do conhecimento do bem e do mal.
e uma árvore da vida. E Deus dá uma instrução, uma proibição de que daquele fruto ele não poderia comer, de todos os demais frutos ele poderia se alimentar. Mas o que acontece com a história, acredite você, se ela é literal ou figurada, não importa, o princípio ele é o mesmo. A verdade aqui que Deus quer nos mostrar: Adão e Eva, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passam a olhar aquele fruto, e ao olharem aquele fruto, o desejo entra em seus corações, e o processo do pecado tem start, é iniciado. Agora o que eu olho, eu agora cobiço, desejo, porque isso pode me dar conhecimento, isso pode me dar prazer, porque é agradável ao meu paladar. Então nós seguimos neste padrão, neste erro de colocar diante dos nossos olhos imagens, figuras, coisas, pessoas, que vão gerar em nós esse desejo. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele nos mostra que precisamos também mudar a direção, a inclinação dos nossos desejos. O apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aqui que para ele que era valioso, que era desejável, agora diante de Cristo é perca. É olhar e refletir e pensar: eu não preciso disso para viver. A minha vida não depende de coisas, pessoas, negócios. O que é lucro para o mundo, para aqueles que estão em Cristo, passa a ser perda. É perda de tempo, é perda de energia aplicada, é perda de propósito. Viver em prol de algo é perda de propósito. O que você quer conquistar e por que você quer conquistar? Tem uma ilustração do sabiá que diz que o sabiá na gaiola, ele canta bonito. Porque cantando bonito, ele vai ganhar o alimento. Se alimentando, ele vai ficar forte. E para que ele vai ficar forte? Para poder cantar bonito. Porque cantando bonito, ele vai ficar forte. Ficando forte, ele canta bonito. Cantando bonito, ele ganha a ração, que vai deixá-lo forte. E às vezes nós levamos a vida assim, ao olhar, ao desejar e entrar nesse ciclo vicioso de desejar para quê? Porque agora, se eu conquisto, eu preciso sustentar essa nova conquista. Eu digo que há conquistas justas, retas, mas o errado está em viver em prol destas coisas. Enquanto Deus tem para nós uma nova vida, um caminho diferente de contemplação, de alegria, de paz. Ser parecido com Jesus aqui não é apenas pensar certo, mas desejar certo. Celebrar a nova vida é permitir que Deus transforme esses nossos afetos, nossos desejos e motivações. O apóstolo Paulo passa a dizer que o desejo da sua vida é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ele diz que tudo que é verdadeiro, nisso devemos pensar. Se queremos ter uma vida transformada, nos tornar parecidos com Cristo, precisamos passar a desejar as coisas corretas. Principalmente, desejar nos parecer com Ele. Permitimos que Deus nos transforme também quando nós oferecemos nossa vida a Cristo nas práticas da nossa vida diária. A transformação bíblica se manifesta na prática. Por isso o apóstolo Paulo, ele volta ao início e reafirma: apresente o corpo de vocês como sacrifício vivo. Isso fala de uma vida entregue, obediência, coerência. Para termos a vida transformada,
Nós precisamos olhar para os nossos exemplos corretos, desejar as coisas certas, mas também colocar em prática aquilo que aprendemos. A transformação não se torna completa se nós falhamos em um destes processos. Porque só olhar, só desejar, mas não colocar em prática não molda, não transforma. Você sabe, pais sabem que às vezes para construir um hábito no seu filho é preciso se esforçar para que ele repita aquilo por vezes diariamente, semanalmente. Nós não conseguimos manter, sustentar algo por muito tempo se nós não nos esforçarmos nestes hábitos, e assim também é a nossa vida cristã. Se nós não colocarmos em prática a nossa vida cristã, nós vamos permanecer com a nossa mente moldada aos padrões deste mundo, porque nós somos cercados por pessoas que estão neste mundo, por vozes deste mundo, pela cultura deste mundo. Somos levados a vivermos este mundo. Se nós não nos esforçarmos neste caminho, a transformação não é completa. A mente é renovada, os desejos alinhados, e aí sim se torna possível nós vivermos isto. O apóstolo Paulo descreve uma vida marcada por serviço, humildade, amor. Ele diz assim também: nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e começa a nos apontar um caminho de serviço, em que agora nós não vivemos mais para nós mesmos. Cristo vive em nós, Ele se entregou por nós. Agora, nossa vida também serve para servir o nosso próximo. A própria vida de Paulo ilustra isso. Ele diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele não tinha a sua vida preciosa para si mesmo, mas ele tinha uma vida preciosa para entregar, para cooperar com aqueles que ainda não conheciam Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, se formos refletir sobre o nosso tempo hoje, 1/3 da humanidade se diz cristã. Você consegue refletir como isso é poderoso? 1/3 da humanidade conhece Cristo, já ouviu falar e professa uma fé cristã. Isso falando do nosso tempo, mas são 2000 anos de história, moldando, transformando pensamentos, sentimentos, comportamentos, influenciando a sociedade. Se hoje vemos maldade, guerras, problemas, diferenças sociais, imagine se o Espírito Santo de Deus não estivesse na terra transformando corações, mudando comportamentos. A verdade é que Cristo, hoje, nós podemos olhar que Cristo influencia 1/3 da humanidade. Mas para isso, Ele escolheu apenas 12 homens, simples, diferentes, contextos diferentes, sociais, culturais, financeiros, experiências diferentes. 12 homens, 3 anos, diariamente caminhando com eles, mudando a forma de enxergar a vida. 3 anos olhando para Cristo. 3 anos agora desejando serem parecidos com Cristo, admirando, refletindo sobre suas atitudes e sendo treinados a fazerem o que Ele estava fazendo. 12 homens e o mundo transformado. Percebam como Deus escolheu ensinar e transformar o mundo. Quantos bilhões de pessoas foram transformadas porque 12 homens
caminharam com Cristo, tiveram tempo com Ele, tornaram-se parecidos com Ele e passaram a fazer o que Ele fez. O que nós contemplamos molda a nossa mente, o que desejamos direciona o nosso coração, o que praticamos revela quem governa a nossa vida. Cristo é formado em nós quando vivemos este caminho. Eu quero te fazer um apelo, um convite. Se você deseja ser transformado por Cristo, neste ano de 2026, procure caminhar com quem está se esforçando a tornar-se parecido com Ele. Nós precisamos de ajuda, precisamos de apoio, porque às vezes é difícil, não é fácil. Mas nós precisamos seguir um conselho bíblico, um cordão de 3 dobras. Dificilmente se rompe. É quando nós estamos juntos, nos esforçando a caminhar um com o outro, a ensinar um ao outro, a direcionar um ao outro, um ferro afiando o ferro. A partir de 1º de fevereiro, nós teremos uma classe na escola bíblica para aqueles que desejam caminhar em 2026 com um grupo de pessoas que estão se esforçando para viver uma vida de transformação e de restauração. Se você desejar trilhar este caminho, se você precisa de ajuda e não quer caminhar só, eu te convido a vir à igreja no dia 1º de fevereiro, antes das 9 horas, para você descobrir onde é a classe. Caminhar conosco serão 6 encontros. Nesses 6 encontros nós iremos preparar-nos para caminhar juntos neste caminho de transformação. Enquanto nós entoamos o cântico no poder do teu amor, poderemos fazer a nossa oração, a oração esta, clamando a Deus para que Ele nos transforme, nos apontando Jesus, transformando os nossos desejos e sentimentos e nos direcionando a caminharmos com pessoas que nos tornarão mais parecidas com Cristo, mas que também serão essas pessoas que nós serviremos durante este ano. Eu quero te convidar agora a ficar de pé e a cantar este cântico como essa expressão de oração. Deus deseja que você experimente a boa, agradável, perfeita vontade dEle. O desejo do Pai é que experimentemos a sua boa, agradável e perfeita vontade. O que Ele tem para nós é bom, é agradável e é perfeito. Deus deseja que nós permitamos que Ele transforme a nossa mente para vivermos 100% daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Se você deseja fazer esta oração de entrega nesta noite, no seu lugar, você pode sinalizar com a sua mão, eu estarei orando por você, para que o Espírito Santo de Deus ajude você a trilhar este caminho de transformação. Alguém que deseja nesta noite dizer, eu quero ser transformado, levante o som das suas mãos no seu lugar. Entregaremos este culto orando. Deus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. O Senhor deseja, ó Pai, transformar a nossa forma de enxergar o mundo, de pensar, de sentir, de agir. A vontade do Senhor é transformar a nossa vida por completo. Por isso, ó Pai, nesta noite nós queremos dedicar o nosso corpo como um sacrifício ao Senhor. Queremos dedicar os nossos dias, a nossa vida a Ti, ó Pai. Aqueles que agora, ó Deus, entregam a sua vida, que faz esta oração, que o poder do Teu amor e do Teu Espírito Santo renove e transforme sua mente, corpo, vida por completo. Obrigado, ó Pai, por tamanho amor com que nos amou, e nos ajude a trilhar em 2026 esta vida de transformação e a experimentarmos tudo que o Senhor reservou para nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.